Federal. E também temos aqui acontecendo uma coisa muito importante no futebol brasileiro, porque hoje tem a CPI das manipulações, né, de possíveis manipulações esportivas no futebol brasileiro. E o homem John Textor está lá. Essa CPI já começou uma loucura, porque o John Textor veio para um campeonato de skate de um atleta do Botafogo, lá em Saquarema. Ele andando de skate, eu acho que ele deslocou ou quebrou o cotovelo. E ele fez a cirurgia ontem, foi para Brasília hoje. Esse maluco parece que é de ferro, de titânio. Tava comendo churrasco, bebendo Brahma, latão, outro dia no Engenhão. O homem, assim, ele causa. A verdade é que o homem causa, ele sabe viver, ele vira notícia. Mas John Textor está no Senado Federal, numa investigação liderada por nada mais, nada menos que Jorge Cajuru e Romário, uma dupla, podemos dizer, inusitada. Nossa Senhora. E nós não estamos falando de reportagens esportivas, estamos falando de política brasileira, ok? Cajuru e Romário liderando a CPI da manipulação. A gente, óbvio, vai deixar correr um pouco, a gente só vai atualizar vocês o que está acontecendo. O John Textor colocou que trará novas provas, mas a gente também precisa de um tempo para poder digerir o que aconteceu dessa CPI, para poder trazer para vocês tanto a nossa análise como as nossas percepções. O fato é, as denúncias feitas pelo John Textor geraram uma movimentação por parte da política brasileira. Se ele tem fundamento ou não, é o que a gente vai entender nessa CPI. Ele, na entrada para a CPI, ele colocou que o Brasil poderia liderar, mais uma vez ele colocou que o Brasil poderia liderar essas discussões de coisas que acontecem no mundo inteiro, falando dos escândalos de manipulação, e lá ele foi questionado diversas vezes. O que a gente pode ressaltar aqui é o que já viralizou, porque a gente também precisa entender esse conteúdo, que é o Romário perguntando se ele queria vender o Botafogo, ele praticamente falando que era a pergunta mais estúpida que poderia ter, porque se ele quisesse vender o Botafogo, ele não estaria denegrindo o campeonato que o Botafogo está jogando. De fato, uma falta de entendimento de negócio por parte do Romário, e o Thiago Rocco super feliz porque passou novamente o lance de Andréas Pereira na Libertadores de 2021. E eu já falo aqui, tá? Eu falo aqui nesta mesa. Vocês estão me ouvindo, né? Dia 22 de abril de 2024. Todo clube tem a sua ferida exposta. A do Clube de Regatas do Flamengo hoje é essa. E eu vou falar, ele vai voltar. Ele vai fazer esta bagaça desse gol e ele vai dar revanche pra gente, porque não é possível que Deus é tão bom com uns e não tão bom com outros. 22 de abril, vocês estão ouvindo, né? Me dê uns 2, 3 anos aí, beleza? Vocês vão ver a vida acontecendo. Você está dizendo que o Flamengo vai dar o troco no Palmeiras na Libertadores, é isso? Com o gol do Andrés Pereira. Ele vai voltar para isso. Vai voltar cara, o Andréas Pereira, inclusive, um abraço para o Andréas Pereira. Sou fã desse cara, ídolo máximo do esporte. Mas é isso, cara. Eu vim com essa camiseta aqui, La Glória Eterna 2021, aqui, em homenagem a essa CPI que passou aí. Mas agora ainda bem que você veio com a camisa do Palmeiras em homenagem à CPI. A gente sabe muito bem por quê. Porque, assim, o John Textor, no final das contas, vai ser banido do esporte se a justiça for séria, porque as provas dele são que o jogador facilitou algo. E aí não, essa do André foi sacanagem, né? Não, aí o cara vem exemplificar isso, que olha, não houve manipulação, mas se a gente só olhar a atitude de um jogador isolado, vai dizer que o Andréas Pereira entregou aquela bola porque ele quis. E não, a circunstância do jogo foi essa. Então, tipo, como se o cara quisesse quase morrer, né? Porque ele quase morreu no Rio de Janeiro quando ele chegou. Entendeu? E aí, que aí o Andréas errou aquele passe, aí o goleiro caiu. Então, assim, mesmo se olhasse só a atitude do jogador, não tem como você dizer que o jogador está entregando um jogo ou não está. Nesse formato que ele exemplificou, seria um absurdo, né? Ele poderia pegar um exemplo de algum jogador que, tipo, sei lá, tomou um cartão amarelo, que ele ficou reclamando e peitando o juiz, ele empurrou, ele ficou ali até tomar o cartão, que é o que muitos jogadores fazem quando querem ser suspensos para jogar nas suas seleções, por exemplo. É isso, a gente já viu inúmeras vezes, né? O cara tá pendurado, ele fica forçando o amarelo até tomar. Ele poderia exemplificar algo assim, mas o exemplo foi ruim.
As perguntas do Cajuru e do Romário são ruins. Eu acho que essa CPI, as evidências que o John Textor tem são ruins. Eu acho que espero que se apure tudo. Mais provas, né? Eu espero que se apure tudo. Por que ele ainda não trouxe, cara? Não, eu espero que se apure tudo. Mas eu acho que isso vai ser um grande circo. O Brasil vai virar chacota com esse negócio de novo, do jeito que está se formando. Mas... Eu também acho. E vou complementar aqui. Além de todo o fato de ser um absurdo você imaginar que numa final de Libertadores um jogador talvez tenha um comportamento, uma predisposição a fazer algo no último lance, praticamente, para poder perder um título mais importante. Quem gere a arbitragem da Libertadores não é a CBF, é a Conmebol. Então, assim, qual é a esfera que ele está, querendo atingir? É porque eram 2 clubes brasileiros, sabe? Bom. Não, é assim, o Andrés Pereira, né, que foi o exemplo, o cara vai se sujeitar a receber uma propina, o cara que já joga no Flamengo, tem um alto salário, sabe? Então, são coisas que nem cabem, eu acho. Então, assim, o exemplo que usaram, eu acho que até o exemplo foi ruim. Foi ruim. Era um cara que estava sendo cotado na seleção, estava com valor de mercado muito alto na época. E depois desse ano, a vida do cara mudou. Porra, não sei nem explicar, assim... Não, exato. Eu acho que tem que se apurar, que nem teve o esquema. Embaixo, e agora que ele conseguiu agora, depois de 3 anos. 2 anos depois. Eu acho que tem que se apurar esquema de aposta, como teve com o Bauerman, por exemplo, no Santos, como teve com o jogador do Coritiba, vocês lembram o nome dele? Aleph Manga, tal. Então, isso são pequenas manipulações ali. Tem que se apurar, tem que se punir jogador, tem que se punir todo mundo. Agora, o John Textor vem falar que o Palmeiras é beneficiado há 3 anos, ele pode provar, porque na goleada do Palmeiras contra o São Paulo, veja que o jogador do São Paulo tirou o pé. Qual que é a lógica de um jogador do São Paulo entrar no esquema de manipulação? 2, entrar no São Paulo se deixar manipular para ver o seu maior rival ganhar um título. Qual que é entendeu? Assim, então as coisas que o John Textor fala, diz ele que vai trazer mais provas. 22 de abril, ele está falando isso desde dezembro, nada até agora. Nada. Então, eu acho que tem tudo para virar um grande circo, mas espero que se apure alguma coisa que tiver que ser apurado. Agora, eu acho que vai ser... Enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas, para mim, o John Textor está querendo justificar o injustificável. É a mesma coisa alguém vir lá e falar que ontem, em Juventude e Botafogo, teve manipulação, porque foram 5 gols. E aí traz uma inteligência artificial que diz que o jogador do Juventude, que é o que ele está se baseando nisso, né? Não, uma inteligência analisou que o jogador tirou o pé. Como já diria a célebre carta, né? Vocês ficariam enojados se soubessem o que aconteceu. Se soubesse o que aconteceu. Exato. Exatamente. Bom, se você quiser saber mais sobre o caso de John Textor, vou lembrar vocês, a gente fez um dossiê, vou colocar aqui na tela só para você ver que bonitinho o dossiê, que a gente teve um trabalho da penca para poder fazer. Um dossiê sobre o caso de John Textor, com a ordem cronológica dos fatos, e é óbvio, a gente vai atualizando. Então você vai lá no Instagram da Prancheta. Boa. E tá lá. Entenda o caso John Textor, e aí você vai entender tudo que está acontecendo no futebol brasileiro. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui, fica melhor. Entenda o caso de John Textor, você vai entender tudo que está rolando. Então a gente fala do início das coisas, quando o Botafogo perdeu para o Palmeiras, o relatório da tal Good Game, a empresa francesa, a rixa entre Textor e Leila, os áudios sobre propina, possíveis áudios sobre propina, as acusações, como o Thiago comentou, do jogo do São Paulo, o jogo do Fortaleza. Enfim, vai lá nas nossas redes sociais, esse conteúdo está lá, um conteúdo super interessante para você entender o que está acontecendo no futebol brasileiro hoje, beleza? E a gente vai digerir um pouco dessa CPI para poder falar para vocês. O Jean, aparentemente, ele já tem a opinião formada dele, vou colocar aqui na tela, porque o Jean, perito, e eu estou com ele. Bomba. Na CPI foi provado que Andrés Pereira é filho da Leila e foi plantado no Flamengo para o título do Alviverde. Eu não tenho dúvidas. Conhecendo o cara essa possibilidade. Pereira, eu não tenho dúvidas. Lembrar vocês que Andrés Pereira já é campeão da Libertadores, tá? Só não em cima do Palmeiras. Campeão da Libertadores. Inclusive, o Ratinho está promovendo esse DNA, vai passar em alguns dias no SBT. Por favor. Então, teremos o teste de fidelidade. A gente vai passar aqui. E o DNA. Para. Para provar essa denúncia do Jean.
Ó, realidade. O jogador está fazendo corpo mole porque não recebe salário. Bem-vindo ao futebol brasileiro, John Texton. Então, Jean colocando seu ponto, ele coloca aqui por fim. A melhor pergunta foi: o jogo mais estranho foi do Botafogo. Foi identificado pela good game que os jogadores entregaram para o Palmeiras? Porque você ganhando de 2-0, com pênalti a favor. Então você perde o pênalti, leva a virada, né? 4-3. Então, se tem alguma coisa estranha, então o Botafogo entregou, porque se isso não é estranho. Exatamente. Você que conhece o Botafogo, você sabe que isso não é tão estranho assim. Talvez o John Texton não tenha só um conhecimento de causa. Bom, é isso, perfeito. E agora, fora os nossos destaques, tomamos tempo porque são destaques